História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 23 de fevereiro de 926. Hermenegildo Gonçalves, conde de Deza e Portugal, e Madonna Dias, condessa de Portugal, meus 33º avós, 13 vezes meus avós, aparecem pela primeira vez, nos documentos, como marido e mulher. Hermenegildo Gonçalves, conde de Deza e Portugal, nasceu em 900, e morreu dia 24 de julho de 950, era filho de Gonçalo Afonso Betotes, conde de Deza, e de Teresa Eris de Lugo, neto paterno de Afonso Morgates, conde de Deza, e de nome de senhora, desconhecido, Mendes das Astúrias, neto materno de R. Fernandes, conde de Idealdozinda de Monterroso. Hermenegildo Gonçalves foi um conde galego do século X, tenente conde de Deza, governador conde do condado portucalense, e o geniarca de uma das linhagens mais importantes galaico-português da Alta Idade Média. Os seus descendentes fizeram dele o progenitor da terceira casa dos condes de Portugal e o ancestral de importantes famílias nobres portuguesas. Aparece na documentação medieval como Hermenegildus Bundisalis. A família de Hermenegildo Gonçalves foi uma das mais antigas e poderosas gerações de nobreza do reino medieval da Galiza, surgindo no século IX na posse do condado de Deza. Hermenegildo, nascido na terra de Deza, era filho dos fundadores dos mosteiros de Carboeiro e Camanso, Gonçalo Afonso Betotes, conde de Deza, e Teresa Eris de Lugo, filha do conde R. Fernandes, conde de Lugo, neto de Afonso Morgates Betotes, conde de Deza, o primeiro antepassado historicamente conhecido, casado com nome de senhora, desconhecido, Mendes das Astúrias, filha de Hermenegildo Pérez da Casa dos Reis das Astúrias, neto do rei Ramiro I das Astúrias e Leão. Hermenegildo tinha 4 irmãos: Pelaio Gonçalves, conde de Deza, rainha Aragonta Gonçalves, esposa do rei Ordonho II de Leão por 2 anos, que foi repudiada, provavelmente por razões políticas, para se casar com Sancha Sánchez de Navarra e fortalecer a aliança dos dois estados contra os mouros. O seu filho Ramiro II considerou Aragonta rainha emérita, atribuindo-lhe um dote para usar como melhor quisesse. Ibéria Gonçalves e Guntroda Gonçalves, ambas testemunharam a doação que em 20 de novembro de 929, sua irmã, a rainha Aragonta, fez ao mosteiro de Carboeiro pela alma de seu marido Ordonho II. Poucos dados são conhecidos sobre a vida de Hermenegildo Gonçalves. Nasceu e cresceu no Palácio dos Condes de Deza em Lalín, capital do condado. Na sua juventude, em 907, viveu a revolta dos filhos do rei Afonso III das Astúrias, contra o seu pai, e a divisão do reino em 3 partes: Garcia I, rei de Leão, Ordonho II, rei da Galiza, e Fruela II, rei das Astúrias. Em 910, o segundo filho do rei, Ordonho II, tornou-se o rei da Galiza, portanto, o soberano dos condes de Deza. Além disso, Ordonho II casou com Aragonta Gonçalves, irmã de Hermenegildo, e em 914 conseguiu estender o seu domínio ao reino de Leão, tornando Leão a capital do seu reino. Hermenegildo Gonçalves aparece pela primeira vez nos documentos, a 23 de fevereiro de 926, como marido de Madonna Dias, a 4ª condessa de Portugal. Seu marido torna-se conde corregente do condado de Portugal. Nesta data, o rei Ramiro II de Leão doou ao casal a vila de Greshimir, perto da vila portuguesa de Guimarães. 2 anos depois, Hermenegildo aparece confirmando uma doação feita por sua sogra Ónega Garcês de Pamplona ao mosteiro de Lourvão. Após a morte de seu pai, Gonçalo Afonso Betotes, conde de Deza, em 929, Hermenegildo tornou-se o conde mais poderoso do noroeste da Península Ibérica. Hermenegildo Gonçalves, conde de Deza e Portugal, casou com a condessa de Portugal, Madonna Dias, a mulher mais rica e poderosa do noroeste da Península Ibérica, filha de Diogo Fernandes, conde no reino de Leão, e da condessa Ónega Garcês de Pamplona, oriundo da Casa dos Reis de Navarra, radicada na zona de Coimbra. Os seus pais foram os que criaram Ramiro II, que considerava Madonna sua própria irmã. Hermenegildo foi quem ajudou Ramiro II a conquistar o reino da Galiza, após a morte de Sancho, filho mais velho de Ordonho II. Hermenegildo Gonçalves e Madonna Dias tiveram 6 filhos. Madonna Dias, condessa de Portugal, nasceu em 900 e morreu em dezembro de 968. Era filha de Dom Diogo Fernandes, conde de Lugo, e da condessa Dona Onega Garcês de Pamplona, neta materna de Dom Garcia Ñiguez, rei de Pamplona, e de Dona Urraca Sánchez de Gascunha. Madonna Dias, condessa de Portugal, foi a mulher mais poderosa do seu tempo no noroeste da Península Ibérica.
Biografia. Mumadona Dias era filha de Dom Diogo Fernandes, conde de Lugo, e de Onega Garcês, condessa de Pamplona, tia do rei Ramiro II de Leão. Foi uma célebre e rica condessa, a mais poderosa no noroeste da Península Ibérica, e é reconhecida por várias cidades portuguesas devido ao seu registro e ação. Mumadona casou entre 915 e 920 e antes de 23 de fevereiro de 926, quando aparecem juntos pela primeira vez, com o conde Hermenegildo Gonçalves, meu 33º avô, 13 vezes meu avô, passando, porém, a governar o condado sozinha após o falecimento do seu esposo entre 943 e 950, o ano em que Mumadona, já viúva, fez a partilha, com seus filhos, dos bens herdados. O conde Hermenegildo deixou-a na posse de inúmeros domínios, numa área que coincidia sensivelmente com zonas que integrariam os posteriores condados de Portugal e de Coimbra. Entre a segunda metade de 950 e começo de 951, por inspiração piedosa, fundou, nas suas terras de Guimarães, um mosteiro sob a invocação de São Mamed, Mosteiro de São Mamed ou Mosteiro de Guimarães, onde, mais tarde, professou. Pouco depois de 959, para a proteção desse mosteiro e das suas gentes contra as incursões dos normandos, determinou a construção do Castelo de Guimarães, a 4 de dezembro de 968, também chamado Castelo de São Mamed, à sombra do qual se desenvolveu o Burgo de Guimarães, vindo a ser sede da corte dos condes de Portugal. O documento testamentário no qual faz a doação de seus domínios, gado, rendas, objetos de culto e livros religiosos ao Mosteiro de Guimarães, datado de 26 de janeiro de 959, é importante por testemunhar a existência de diversos castelos e povoações na região. Devido às incursões dos infiéis, que tinham assolado as proximidades do cenóbio, no codicílio com data de 4 de dezembro de 968, entregou o castelo ao mosteiro. Apesar de não ser a fundadora da Póvoa de Varzim, Vila Euracini, e de Vila do Conde, Vila de Comite, o seu registro é pioneiro ao incluir pela primeira vez essas vilas. Os topónimos de Aveiro, Suis Terras e Nalavário et Salinas, e de Felgueiras, Infelgária Rubiães Vila de Mauri, também aparecem no documento testamentário de Mumadona Dias como o primeiro a fazer referência escrita a essas terras. Cum omnibus prestationibus suis terras e Nalavário et Salinas quibidem comparavimus. A citação proveniente do testamento da Condessa Mumadona Dias, a 26 de janeiro de 959, marca o primeiro registro escrito do lugar de Aveiro e da prática da salicultura de que é referência até ao momento. Uma certidão de existência de Aveiro sob a forma de doação de terras e de salinas que a grande condessa fez ao Mosteiro de Guimarães. Testamento de Mumadona Dias, Torre do Tombo. Família e descendência. Do casamento da condessa Mumadona Dias com seu marido o conde Hermenegildo Gonçalves, meu 33º avô, 13 vezes meu avô, nasceram Dom Gonçalo Mendes, conde soberano de Portugal, Dux Magnus de Portugal, casado com Dona Eldoara Paz, meus 32º avós, 13 vezes meus avós, filha de Dom Paio Gonçalves, conde Endesa, e de Dona Hermesinda Guterres. Dom Diogo Mendes, casou com Dona Aldonça e foi o pai de Mumadona Dias, freira no mosteiro fundado por sua mãe. Dom Ramiro Mendes, casou com Dona Aduzinda Guterres, filha do conde Dom Guterres Mendes e de Dona Eldoara Eris. Provavelmente foram os pais da rainha Dona Velasquita Ramires, a primeira esposa do rei Vermudo II. Dona Oneca Mendes, casou com Dom Guterres Rodrigues. Dom Nuno Mendes. Dom Arias Mendes.